Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não me conhece, eu sou o Leonardo e hoje eu quero falar com você sobre medo e sobre travas emocionais ou bloqueio. Isso no dia de hoje você vai entender por que que você está vivendo a situação que você está vivendo hoje. Você vai conseguir entender por que que talvez o seu casamento acabou ou por que que o seu casamento talvez esteja por um triz. Você vai entender aqui hoje por que que talvez você viva com dívidas, vive sempre com dívidas, sai de uma dívida, entra noutra, sai de uma dívida, entra noutra, parece que o dinheiro nunca dá conta, você até consegue faturar mais, você consegue aumentar seus rendimentos, mas você vê que o dinheiro vai-se embora, você começa o mês, daqui a pouquinho o dinheiro já foi-se embora, tá? Isso são travas emocionais que estão dentro de você. Eu vou contar por que que isso está acontecendo. Vou falar para você tudo hoje aqui. Você vai conseguir entender o que está acontecendo na sua vida, onde é que vem isso aí. Vou falar para você, tá? Mas antes eu preciso pedir para você se inscreva nesse canal. Que você se inscreva no canal, faça-me um favor. Preciso que você faça isso, tá? E já dá aquela curtida aí. Se inscreve e dá aquela curtida. Eu preciso pedir isso. Por quê? Porque o canal precisa crescer. Eu quero chegar num maior número de pessoas, eu quero chegar num milhão de pessoas, eu quero chegar num bilhão de pessoas, porque eu entendi o meu propósito de vida. Meu propósito de vida é transbordar na vida das pessoas. O meu propósito de vida é transbordar na vida das pessoas, é trazer o reino de Deus para essa terra. A minha missão, eu fui chamado para uma missão. Você foi chamado para uma missão, sabia? Você foi chamado para uma missão nessa terra. Você tem um propósito de vida aqui. Conversando com o Emanuel, ainda ontem, anteontem, estava conversando com ele por uma situação que aconteceu e ele ficou bastante preocupado, ficou chateado, até chorou e tal. A gente conversou sobre isso. Eu vou falar para você o que aconteceu com ele, por que ele ficou tão chateado. Emanuel é meu filho mais novo. E o que nós conversamos, o que aconteceu e por que que deu medo nele, o que está acontecendo, tá? Então isso eu quero falar com você sobre medos, travas emocionais, bloqueios, pecado. Eu quero falar com você sobre isso aí, tá? Mas eu preciso. Se inscreva no canal e curte esse negócio aí, tá? Curte, porque o YouTube entende que quando você curte, você está achando que é interessante e ele manda esse vídeo para mais pessoas, tá? O YouTube percebe que o assunto é relevante e ele quer entregar isso para mais pessoas, tá certo? Eu gostaria de fazer com que esse conteúdo chegasse para mais pessoas, tá? Eu gostaria de fazer com que eu pudesse transbordar na vida das pessoas, ajudar as pessoas de alguma forma, sem precisar pedir para você curtir, se inscrever, fazer qualquer coisa. Eu gostaria que tivesse uma maneira de fazer isso, mas não tem. Infelizmente não tem, então eu preciso pedir para você, tá certo? Ok? Se inscrever, tá? Então eu vou ler um texto aqui para você. Vou ler um texto e nós vamos refletir sobre. O texto está no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Olha só. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses? Algumas coisas que a gente precisa levar em consideração sobre esse texto. Olha só. O que aconteceu ali? Adão disse que ele teve medo. Como assim ele teve medo? Medo. Adão não existia medo aqui. Não existia medo. Mas, no entanto, Adão, acontece algo com ele. Aconteceu algo aqui na vida de Adão e foi instalado dentro de Adão um bloqueio, uma trava emocional, tá? Um bloqueio nada mais é do que um medo que foi instalado em você. É isso, tá? Por que que você não avança? Por que que você não vai? Porque existe um medo ali dentro, existe uma trava emocional, existe um bloqueio, algo que te barra, te impede de ir para frente. Isso que é o medo. O medo não deixa você avançar. O que que esse medo, esse bloqueio que foi instalado em Adão, o que que bloqueou ele? O que que impediu ele? Impediu ele de ter um relacionamento com Deus ou continuar tendo um relacionamento. Mas na verdade, se você for refletir sobre o que aconteceu com Adão, você vai ver que, na realidade, ele não tinha um relacionamento com Deus. Ele nunca teve um relacionamento de verdade com Deus, porque ele não conhecia Deus, tá?
Existe um provérbio árabe que diz assim, ó, nunca chame alguém de amigo sem antes comer 1 quilo de sal com ele. Olha só, nunca chame alguém de amigo antes de comer 1 quilo de sal. Você não come 1 quilo de sal. Você não senta e come 1 quilo de sal em uma única refeição. Você vai precisar ter várias refeições, vai sentar várias vezes juntos, vocês vão comer juntos muitas vezes. Tá? Isso vai sendo construído um relacionamento. E então as pessoas se conhecem. E é quando você se conhece que os medos são derrubados, tá? Os bloqueios são derrubados, tá certo? O que acontece aqui? Adão teve um bloqueio instalado nele, uma trava emocional que foi instalada nele. As travas emocionais, talvez você não saiba, mas um adulto de mais ou menos uns 35, 40 anos tem em média 300 tipos de travas emocionais ao longo da sua vida. Ele acumula isso ao longo da sua vida, tá? Então uma trava vai levando a outra, um bloqueio vai levando a outro, ok? Quer ver? Olha só. Agora, na sua carteira, tem dinheiro na sua carteira agora? Pode ficar tranquilo, não vou te pedir dinheiro não. Só para fazer um teste com você. Na sua carteira, tem dinheiro agora? Tem? Na sua conta bancária, tem algum dinheiro lá guardado? Talvez você diga, não, Leonardo, minha carteira não tem porque agora a gente só usa cartão. Mas na sua conta bancária, tem dinheiro lá? Tá? Mas o teste é, se você carrega dinheiro com você, se você tem algum dinheiro com você, isso é uma prova. Se você não tem dinheiro com você, se você não carrega, não tem o costume de carregar com você, isso é uma prova, um indício, né, de que existe uma trava emocional instalada em você, um bloqueio chamado de bloqueio de escassez. Se você vive enfiado em dívidas, sai de uma dívida, entra noutra, sai de uma dívida, entra noutra, muito provavelmente existe uma trava emocional dentro de você. Ou é uma trava de escassez, ou é uma trava aí talvez de... Não, com certeza é uma trava de escassez, tá? Pessoas que têm trava de escassez e travas de não merecimento, o que acontece com essas pessoas? As pessoas não prosperam, não avançam. Por mais que essa pessoa ganhe dinheiro suficiente, ela vai dar um jeito de torrar o dinheiro. Ela vai dar um jeito de jogar fora o dinheiro, tá certo? Porque ela tem duas travas, ou né, uma das duas, ou as duas instaladas nela, tá certo? Eu vivi muitos anos da minha vida com essa trava e eu consegui mandar embora esse negócio, tirei da minha vida. Existe um método para que você consiga fazer isso, tá? Existe um método por trás para que você consiga desbloquear a sua mente, para que você consiga encontrar liberdade, comece a prosperar na sua vida em todas as áreas, de tudo quanto é jeito, não merecimento, bloqueio de escassez, bloqueio de sexualidade, imagem, tem bloqueios, enfim, tem um monte de bloqueios, tá? Tudo são coisas que vão sendo incorporadas na sua vida ao longo dos anos. O bloqueio, ele é um comportamento que o seu cérebro adota. O seu cérebro adota um comportamento para que você não sofra, para que você não morra, para que você não gaste energia, tá? Seu cérebro foi programado, ele foi construído para não gastar energia, tá certo? Então, energia é algo extremamente escasso no universo, ele quer fazer o quê? Ele quer economizar energia, ele quer manter você vivo, tá certo? Então ele faz o quê? Ele cria travas, ele cria gatilhos, ele cria mecanismos para que você não gaste mais energia, para que você não sofra mais, para que você não morra, tá? Então ele vai criando travas emocionais. Cada vez que você vive uma situação traumática, cada vez que você vive uma situação repetida, muitas vezes, tá? Isso vai instalando travas emocionais. Eu tenho certeza que muitos, talvez alguém aí, talvez você que está assistindo esse vídeo, eu não sei, talvez viveu uma situação muito ruim na sua vida, talvez foi uma violência sexual e isso com certeza trouxe uma trava emocional para dentro de você, tá certo? Uma trava emocional dentro de você. Existem pessoas, e a grande maioria das pessoas, que rejeitam a Deus, que tem algum problema com Deus, que não aceitam Deus. Essas pessoas, elas, com certeza, todas elas têm algum problema com a figura paterna, tá? Tem algum problema com a figura paterna, ok? Foi alguma coisa que aconteceu lá, ou foi com o pai, ou foi com o padrasto, ou foi com o sogro, entendeu? Ou foi com alguém, enfim, que cuidava dessa pessoa, que representava a figura paterna, tá? Teve algum problema lá, e o que que é? Deus é o pai maior. Então o inconsciente associa aquele fato, aquela cena, ou aquilo que aconteceu, ele associa com Deus, e essa pessoa, ou ela não vai mais confiar em Deus, ou ela não vai mais acreditar. Um pai que é ausente. Ah, não era um pai violento, não era um pai ruim, era um pai maravilhoso, só que era um pai ausente, era um pai que não estava presente na criação dos filhos.
e talvez até por uma boa causa, era um pai que precisava trabalhar muito, tá? Era um workaholic da vida, era um cara que trabalhava demais, tá? Precisava trabalhar. E enfim, era muito ausente. Embora seja um pai amoroso, um pai que cuidava, mas era um pai ausente, tá? Ele era um pai distante dos filhos, quando estava em casa, estava cansado. Enfim, o que que faz com que seja instalado ali dentro? Essa ausência paterna. Então, quando esse indivíduo cresce, o que que ele olha para Deus e ele diz, não, realmente, eu acredito em Deus, eu sei que Deus é amoroso. Ele consegue perceber que Deus ele é amoroso, ele consegue perceber que Deus existe, que Deus é real, mas ele não consegue ter um relacionamento com Deus. Ele não consegue ter esse relacionamento com Deus, por quê? Porque ele percebe que Deus é ausente, que Deus, por mais que ele exista, ele é um Deus que é distante, como o Pai era. Você consegue entender? São travas que são instaladas na mente do ser humano todos os dias, todo momento ao longo da vida. E aqui existe um problema de comportamento que foi instalado em Adão. Adão teve uma trava emocional instalada nele aqui, um medo. E esse medo vem sendo transferido de geração em geração. Transferido de geração em geração, de pai para filho. Vem sendo transferido o medo. Esse medo. O medo da morte. O medo de morrer. O medo de estar longe da vida. Sabe? Isso foi instalado em Adão. E por isso ter sido instalado em Adão, Adão começa agora a ter outras travas emocionais e ele vai passando para sua descendência. É apenas um problema de comportamento. Precisa entender uma coisa que nem o pecado, nem o medo, nem uma trava emocional, nada disso é genético. Não é genético, ok? O medo não é genético. Uma criança, um bebê quando nasce, ele não nasce pecando. Você precisa entender isso. Se fosse genético, o bebê já nascia pecando. Se fosse genético, o bebê já nascia com medo. Mas nenhum bebê nasce com medo. As crianças não têm medo. Se você pegar uma criança, ela sai correndo no meio da rua, ela não tem noção nenhuma. Ela não tem. Ela não tem noção do perigo. Por quê? Porque ela não sente medo dentro dela. Não existe um medo dentro dela. Mas aí acontece, você, papai, você, mamãe, né? Eu que sou um papai, o que que nós fizemos? Nós vamos instalando medos nos nossos filhos. Eles vão ficando com medos. Isso é uma questão de comportamento. Nós vamos travando. Ah, mas é por amor. Sim, é por amor, é claro que é por amor. Eu estou cuidando do meu filho por amor, extremo amor. Mas você está travando ele. Você está impedindo ele de muitas coisas. Tá? Isso vai refletir lá na vida adulta. Menino, cuidado, vai cair. Ah, não sei o que, sai daí. Sabe? A gente começa a criar tantas coisas e isso vai sendo instalado o medo na mente daquela criança por repetição. Então as travas emocionais sempre vão ser, os bloqueios, né? Sempre vão ser instalados por duas maneiras. Ou ele acontece de uma forma abrupta, muito rápida, onde tem uma enxurrada de emoção, onde o teu corpo liberta muitos hormônios naquele momento, e então o cérebro ele cria, tá? Ele libera uma substância, um hormônio, tá? Ali que ele faz tipo um cimento, ele cria uma cola em cima do negócio, daquela informação, e toda vez que você passa por aquele lugar, toda vez que você vê aquele, sei lá, vê aquele inseto, vê aquele bicho, toda vez que você se depara com a mesma situação que você viu, ou uma situação parecida, você trava, você se trava todo. Isso é um bloqueio emocional. Os bloqueios emocionais fazem com que você não avance na vida, fazem com que você não melhore o seu casamento. Eu sei de muitos casamentos que terminam todos os dias por causa de bloqueios emocionais, por causa dessas travas, tá? Por causa de, eu vou dizer um negócio para você, travas emocionais relacionadas à sexualidade. Eu tive uma trava terrível. Um dos meus bloqueios era relacionado à trava de sexualidade, tá certo? Eu nasci e me criei, eu cresci no meio do tráfico de drogas, no meio da prostituição, e isso fez com que eu, infelizmente, na minha infância, lá quando eu era pequenininho, eu visse muitas pessoas fazendo sexo na minha frente, então eu cresci com aquilo. O que que isso instalou dentro da minha cabeça? Uma trava, que fez com que eu tivesse problemas relacionados à sexualidade. O que que aconteceu? Chegou uma idade na minha vida, eu estive viciado em pornografia. Pornografia, tá? O que que faz com que isso aconteça com você? Isso te leva a ter muitos problemas.
muitos problemas de verdade, muito de verdade. Graças a Deus eu consegui encontrar o método, consegui descobrir, eu me livrei disso e tem muitas outras travas que eu já consegui tirar da minha mente, já consegui, graças a Deus, desbloquear. Existe como, tem saída, tem solução. Sim, acredite que dá certo, tá? Dá certo. Você precisa confiar, precisa ter fé. Leonardo, como é que eu faço para desbloquear? Como é que eu faço para destravar esse negócio? É simples, talvez não seja fácil, mas é simples de fazer. Existe um passo a passo para fazer isso. Existem algumas situações que tudo contribui para que você consiga atingir. Você tem que ir lá naquela cena, lá naquele momento, no evento que aconteceu aquela coisa. Você vai utilizar a sua mente, tá? O seu cérebro, e você vai mentalizar, você vai fazer uma técnica chamada de visualização. Você vai visualizar aquela cena que aconteceu. Tá? Você vai visualizar aquela cena que aconteceu. Quando você visualiza aquilo, você precisa criar os detalhes exatamente como aconteceu. Enxergue a roupa que você estava usando, as cores, o dia, o horário, as pessoas que estavam juntos, tá? Se era você, com quem é que estava com você, com quem foi? Foi pai, foi mãe, foi tio, foi tia, foi vó, foi amigo, foi amigo. O que aconteceu que travou você? Tem um momento, tá? Comece a fazer perguntas para o seu cérebro. Comece a fazer perguntas, por que disso, por que disso. Quando você vê, você vai indo, e vai chegar lá naquela cena. Quando chegar naquela cena, você visualizar ela, você vai ter que entrar de uma forma daquela cena que você vai ver que o seu coração vai começar a acelerar, você vai começar a ficar nervoso, tá? Você vai vivenciar aquilo de novo, você vai chorar, você vai... E nisso você precisa botar a sua ira para fora. Você precisa jogar a ira para fora. Você vai explodir, jogar essa ira para fora. No momento que você joga essa ira para fora, tá? Você jogou para fora, quebra o que tiver para quebrar, só se cuida para não se machucar, rasga a roupa. Eu já rasguei camisa, já eu faço uma gritaria, grita mesmo, bota para fora. Xinga aquela pessoa dentro da sua cabeça, tá? Como se ela estivesse na sua frente, como se ela estivesse ali com você. Xinga ela mesmo, você não devia ter feito aquilo, você acabou com a minha vida, bota pra fora, seu cachorro, safado, sem vergonha, tá? Bota pra fora ali, como se aquela pessoa estivesse na sua frente. Quando você fez isso, depois de você ter feito isso, o que você faz? Se acalma, respira fundo e abraça essa pessoa. Leonardo, mas eu não posso abraçar essa pessoa. Eu não posso abraçar, porque ela, sei lá, ela já morreu. Eu não posso porque eu sofri muito com isso, ela me violentou, sabe? Tudo bem, mas você precisa entender que você precisa liberar o perdão, você precisa perdoar essa pessoa. Essa pessoa que fez isso com você, tá? Depois que você tiver esse acesso de ira, que você jogar para fora, você vai ali e entrega o perdão. Você precisa dar um novo significado para aquilo que aconteceu. Você precisa ressignificar a palavra. Você dá um novo significado para aquele bloqueio, tá? Era isso que Adão deveria ter feito naquele momento lá. Se Adão tivesse feito isso naquele momento, ele teria desbloqueado a mente dele. Nós não teríamos medo de morrer, por exemplo. Tá? Você não foi feito para morrer. Você não foi feito para morrer, você foi feito para viver. Tá certo? Mas existe um medo dentro de você. Existe um medo. E olha só, disse para você que eu ia falar o que aconteceu com o Emanuel, né? O que aconteceu com o Emanuel, que a gente começou a conversar exatamente sobre isso, sobre esse assunto, tá certo? Ó, deixa eu te fazer uma pergunta, você já compartilhou esse vídeo? Compartilha, manda para frente, tá certo? Transborde na vida das pessoas. Isso é um desbloqueio. Você desbloqueia quando você começa a transbordar na vida das pessoas. Pessoas escassas não conseguem transbordar. Tá? Quem tem trava de escassez, olha só, quem tem trava de escassez não consegue transbordar. Quem tem trava de escassez não consegue mandar para frente. Isso é transbordar. O transbordo é igual uma caixa d'água. Tá? A caixa d'água tá ali, começa a vir água, começa a encher d'água, encher, e a água começa a ir para fora. Isso é o transbordo. Ela vai molhar tudo que tem em volta. Tá certo? Manda esse vídeo para frente. Transborde na vida das pessoas. Então, conversando com o Emanuel, ele disse para mim, pai, eu tenho medo de morrer, ele disse pra mim. Ele disse, meu filho, mas por que você tem medo de morrer, meu filho? Eu disse, eu não sei, eu tenho medo de morrer. E ele já ficou triste, começou a chorar, eu não quero morrer, pai. Eu disse, meu filho, você não vai morrer. Entenda isso. Daí eu peguei a Bíblia e fui mostrar para ele o que é a morte, né? A morte é como um sono. A Bíblia apresenta a morte como um sono. Todos nós, talvez você não saiba, mas todos os dias de noite você morre. Você morre todos os dias à noite.
e pela manhã o seu anjo vem, chama o seu nome, você acorda, você desperta. Acordei para a vida novamente. Tá certo? A Bíblia diz que a morte é como um sono. O que eu disse para ele? Meu filho, olha só, mostrei para ele, conversei bastante com ele. Tá? Meu filho, nós estamos nessa terra apenas de passagem. Nós não somos daqui. Nós não somos daqui. Você não é daqui. Você é de outro lugar. A Bíblia diz que quando Deus forma o homem com suas mãos, ele sopra o fôlego de vida, Adão ganha vida naquele momento. E a Bíblia diz que quando nós morremos, o corpo volta para a terra e o fôlego volta para Deus que o deu. Olha só, nós como um todo, corpo, alma e espírito, nós somos triunos, nós somos seres triunos, corpo, alma e espírito. Isso faz com que nós sejamos uma pessoa, um ser humano, tá? Quando nós morremos ou quando nós dormimos, nós saímos daqui, nós voltamos para casa. Você vai voltar para casa, entenda isso. Quando Jesus volta, ele vai ressuscitar, ele vai levantar todo mundo, ele vai chamar e nós vamos para casa. Você está aqui nessa terra só de passagem, entenda isso. Você está aqui de passagem. Essa não é a sua casa, o seu lar não é aqui. Por que nós estamos aqui, então? Eu conversando com ele, né? Por que nós estamos aqui, meu filho? Olha só, nós estamos aqui porque existem muitas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Nós estamos aqui porque muitas pessoas não sabem que a casa delas não é aqui. E elas estão agarradas aqui de um jeito que quando falam em morrer, elas ficam apavoradas. Elas estão tão agarradas a esse negócio aqui que é muito lindo, tem coisa maravilhosa na Terra. Mas essas pessoas estão tão agarradas aqui porque elas ainda não sabem que a casa delas, o lar delas, a pátria delas, o reino delas é infinitamente mais maravilhoso do que esta terra. E enquanto nós estivermos aqui, meu filho, eu dizendo para ele, nós viemos aqui para uma missão. A nossa missão é mostrar para essas pessoas que a casa delas não é aqui. E que um dia elas vão voltar para casa. E se nós não cumprirmos essa missão, essas pessoas não vão saber o caminho de casa. Elas não vão saber voltar para casa. Se elas não souberem voltar para casa, elas vão ter que ficar nessa terra e elas vão morrer. E elas não vão conseguir acordar mais. Está entendendo? É isso que acontece. É isso que acontece. Você não é desse lugar. Você precisa tirar as travas emocionais que estão dentro de você. Você precisa entender que Cristo veio a essa terra e ele venceu o pecado. Ele venceu o medo. Ele venceu as travas emocionais. Ah, Leonardo, mas eu não consigo, eu sou um ser humano. Jesus também é. Jesus foi um homem na terra. Ele era plenamente Deus, mas ele era plenamente homem. Ele não usou o poder dele para vencer o pecado. Ele usou a palavra para vencer o pecado. Ele usou a natureza humana para mostrar para mim e para você que é possível sim nós destravarmos. É possível sim nós vencermos. Ele diz, tem de bom ânimo. No mundo teria aflições. No mundo terei aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tá certo? Que você possa desbloquear, destravar essa sua mente. Isso é só um problema comportamental. Laír Ribeiro, não sei se você conhece a Laír Ribeiro. Laír Ribeiro ele fala bastante sobre isso. Ele estava comentando assim, ele disse, olha, mais de 70% dos problemas genéticos, das doenças que dizem serem genéticas, não são genéticas. Na verdade, o que acontece é que o filho come na mesa do pai. O que ele disse? O que ele estava querendo dizer com isso? Que um comportamento que o pai tem, ele passa para o seu filho. Então, a forma como aquele pai se alimenta, os filhos também vão se alimentar. Você está entendendo? Então, os problemas que aquela família, aquele pai, aquela mãe tem, eles passam para os filhos. É uma questão de comportamento. É comportamental. Tá certo? Então, quando você começa a compreender que você não apenas precisa se alimentar direito, mas que você precisa pensar direito, você começa a destravar e você começa a passar para os seus filhos uma nova informação. Você começa a ter filhos desbloqueados. Infelizmente, nós todos somos bloqueados ao longo da nossa vida, mas a boa nova é que é possível sim você desbloquear tudo, você ter uma vida maravilhosa, você ter uma vida plena aqui nessa terra ainda, tá certo? Que você possa compartilhar esse vídeo, curte aí, deixa um comentário se faz sentido para você, se não faz sentido, o que ajudou, o que não ajudou, se ajudou você, se não ajudou você, tá? Deixa um comentário aqui.
Comenta aí, ajuda esse canal a crescer, ajuda esse canal a ir pra frente, ajuda a cumprir o propósito, que é ajudar pessoas a transbordar na vida das pessoas, tá legal? Conto com você. Até o próximo.